Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Foco. Hoje com um membro do nosso Mastermind, um membro faixa preta do nosso Mastermind, ou seja, a autoridade da autoridade da autoridade, senhoras e senhores, Maíra Alves, falando sobre vendas na advocacia, vendas no direito e vendas no direito da saúde. Maíra, antes de você se apresentar, eu quero que você responda uma pergunta simples, direta, para todos os advogados que aqui estão assistindo. O advogado vende ou não vende? Com certeza vende, tem que vender. Se você ainda não vende na sua advocacia, está perdendo muito dinheiro, viu? Bom, Flávia, é uma honra estar aqui com você, participando do seu podcast, fazer parte do seu ecossistema, que é gigante e lindo. Falo que é uma tribo mesmo, onde as pessoas se ajudam diariamente. E hoje, aqui eu vim trazer muitos conteúdos sobre vendas, mas antes eu quero falar um pouquinho da minha história, para as pessoas me conhecerem, como você pediu para eu poder me apresentar. Vamos lá. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Maíra Alves, sou proprietária do Comercial Jurídico. Abri a empresa há 1 ano atrás. A primeira empresa de treinamento de vendas voltado para advogados, 100% voltada para advogados. Mas a minha história com vendas começou há muito tempo atrás, na Chevrolet. Então, eu lembro que eu estava no primeiro período da faculdade de Direito, tinha acabado de sair do ensino médio, desempregada. Você trabalhou na Chevrolet? Trabalhei. Essa eu não sabia. Sim. E aí, minha irmã chegou em casa e falou assim, minha irmã Marina, Maíra, você tem alguma amiga para indicar para fazer prospecção de clientes lá na Chevrolet? Falei assim, mas como assim uma amiga? Eu tô aqui. Eu tô desempregada, eu tô precisando, ninguém me chama para uma entrevista. E ela falou assim, não, mas você não tem perfil, você não sabe se comunicar, você é tímida. Falei, mas eu preciso de um emprego e o que tiver que fazer, eu vou fazer. E, cara, eu só fui. Assim, só fui. Você não sabia. Prospecção, o que é prospecção? Como que eu vou ligar para um cliente? E aí, deu super certo. Eu fazia só prospecção, então eu ligava para cliente o dia todo. Eu falava com cerca de 110 pessoas por dia. Falava com 110 pessoas. Então, eu tive um treinamento muito bom da Chevrolet, script de vendas, gatilhos mentais, enfim, absolutamente tudo sobre vendas, follow-up, quebra de objeções. Só que esse cargo que eu fazia ali na Chevrolet, no caso, não era um cargo, eu trabalhava como freelancer. Eu ganhava R$50 por dia para fazer essas ligações e mais o almoço. E minha irmã era minha parceira. Então, eu ficava sempre com uma equipe, a loja dividia no meio os funcionários, eu coordenava uma equipe e minha irmã coordenava a outra das ligações. E ali eu tinha que fazer CRM todos os dias, entregar relatórios, mesmo como freelancer. Só que eu me destaquei muito, porque a minha equipe sempre vencia, tipo, disparado. A gente vendia muito, muito, muito. Minha taxa de conversão era alta, de 33%. Então, do que eu ligava e conseguia trazer até a loja, a gente tinha 33% de conversão. Nossa. É, muito alto. E aí eles falaram, cara, a gente vai ter que quebrar uma regra aqui. Contrataram minha irmã como recepcionista e me contrataram como nesse cargo fixo na Chevrolet. Só que, nesse meio tempo, eu passei em todas as concessionárias de veículos da minha cidade. Meu nome rodou muito. Tipo, cara, quem é essa menina? Me empresta aí, Chevrolet e tal. E aí eu fui pra Toyota, fiz campanha na Toyota, na Fiat, na Ford, até seminovos. Inclusive, todas essas marcas, se quiser patrocinar diante do Mexão o nosso podcast, pode patrocinar. Exato. E aí, como é que você entrou no ramo na advocacia? Isso. E aí eu passei ali, então, do primeiro período da faculdade de Direito até o 7º. Na Chevrolet. Então, chegou um momento que eu falei assim, não, eu tô desesperada, tá dando tempo de eu conseguir um estágio de 2 anos no escritório de advocacia para eu conseguir ter oportunidade de advogar, enfim, futuramente. Mesmo não querendo, mas tudo era oportunidade. Minha cidade pequena também, no interior do estado, onde quem vem de baixo, querendo ou não tem oportunidades. Então, poxa, eu cheguei no primeiro dia da faculdade e a menina da minha sala já estava estagiando no gabinete da juíza. Cara, eu sou suspeita para falar, porque eu comecei a estagiar 1 semana antes de começar a minha faculdade. Então vai... Isso sempre teve atrelado a mim, assim. E aí eu não conseguia. Mas aí como nada, foi essa... cara. Vamos evoluir. Como é que foi essa contratação? Como é que você entrou? Essa contratação no escritório de advocacia, eu decidi sair da Chevrolet, então me destaquei, criar um cargo, recebi treinamento, enfim, fazia muito follow-up e só de prospecção. E aí eu decidi sair, abrir mão da carteira assinada, abrir mão dos benefícios que eu tinha para ir para um estágio para trabalhar 6 horas. O escritório que eu trabalhava 3 dias somente de abertura, não tinha cliente, só tinha o proprietário e eu. E ganhando R$650. Então, abri mão de tudo para encarar esse desafio, abraçar um projeto.
E a gente começou a captar cliente no Jus Brasil, essa era a minha responsabilidade. Então, o que a Maíra fazia no escritório? Arruma cliente e eu cuido da gestão, do operacional, faço as petições. Comecei a captar cliente no Jus Brasil. Aí a gente decidiu rodar tráfego. Cara, eu nunca captei clientes no Jus Brasil, você acredita? Você está perdendo dinheiro. Mas graças a Deus eu nunca precisei estar ali, porque o escritório sempre teve uma demanda muito grande. Cara, olha, o Jus Brasil, para quem está começando, é muito bom. É. Eu tenho um cliente que ele atua em outra área que não é saúde, mas por mês ele fecha uma média de 100 contratos só no Jus Brasil, captando. Nossa, É muita muito bom, coisa. É muita coisa. Tá, muita mas coisa. vamos voltar para o escritório. Só vocês dois, você e o dono, você ficava lá no Jus Brasil prospectando e ele tocava o escritório. Tocava o E escritório. aí você começou a fechar cliente. Isso, comecei a captar cliente fechando ali no Jus Brasil. E ele foi esperto, porque eu tinha experiência em vendas, ele já tinha esse projeto na cabeça dele, tudo certinho. Tipo, vou contratar uma pessoa que tem experiência em vendas, digamos. Aham. E depois a gente começou a rodar tráfego, a gente queimou dinheiro pra caramba, porque a gente começou com uma campanha de aposentadoria especial. Lá em 2021, isso. Advogados, se você está aí do outro lado, entenda o primeiro recado desse podcast. Pare de queimar dinheiro jogando tráfego fora, sem saber vender, sem ter um posicionamento estratégico e sem ter estratégia do seu tráfego. Antes do tráfego, você tem que receber o cliente, você tem que entender de gatilhos emocionais, tem que ter estrutura de venda e de posicionamento em qualquer área do direito, principalmente do direito da saúde. Anotou aí? Então, Perfeito. bora pra cá. Queimou dinheiro no tráfego, e Queimou aí? dinheiro no tráfego, começou com a aposentadoria especial. Eu não conhecia muito bem o produto, não conhecia muito bem os direitos. E aí, a gente queimou dinheiro por conta disso também, que eu não sabia qual era o público, o primeiro ponto de Qual era a aposentadoria dor especial. do Qual era a público? dor do público, as principais objeções. Eu não sabia como que o nosso produto poderia ajudar aquele cliente. Então, Benefício que ia trazer. benefício, eu caí de A paraquedas, transformação, não né? tinha processo de vendas, não tinha nada. E no Jus Brasil, eu pegava o cliente com um caso ali resumido. E aí começou a chegar do tráfego. Meu Deus, o cliente chegou. O que eu falo? Como que eu abordo? Aí comecei a me desenvolver, testando scripts de apresentação. E, Maíra, é o passo a passo, né? Porque aquela primeira mensagem parece básica, mas é extremamente importante. Abordagem. E em cada produto você tem uma estratégia diferente. Exato. E aí o que é que você vê? Olá, somos do escritório, em que posso te ajudar? Pelo amor de Deus, eu odeio o que posso te ajudar. Eu falo... Dá vontade de matar. É, exato. Quando você tem um escritório nichado, como por exemplo o seu, se você sabe o que você vende, o tipo de cliente que te procura, você não vai perguntar como que você pode ajudar. Eu já você já sei sabe o que como ele eu quer. posso ajudar. Exatamente. E aí esse é um erro grotesco, assim, de muitos escritórios, mas que não estão preparados nem para abordar o cliente. Imagina para fechar uma venda de 5, 7, 8 mil reais. Não está preparado. Que 5, 7, 8 mil reais que representa a vida e a saúde de alguém. Exato. Então, Né? tem essa responsabilidade a mais. É saúde, é vida. E depois disso, voltando pro escritório. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que era muito além de fechar contrato. Comecei a me preparar, comecei a estudar. Então, fazia muito curso de previdenciário para entender um pouco mais. De vendas, eu já tinha muita base de vendas. Não que eu não precisasse, mas o que eu precisava no momento era entender o produto, entender o nosso público. E aí, a gente falou, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Tá dando errado. E a gente começou com o BPC, lá em 2021, rodando BPC. E a gente começou com o BPC autista. Idoso. Aí, acabou. Porque eu foquei muito no público. Então, eu falei, antes de começar, eu quero entender esse público. Com quem eu vou me comunicar, o que a gente vai vender, quais são as dores. E aí, eu comecei a criar scripts de abordagem, comecei a testar, comecei a validar. E aí, comecei a implementar várias estratégias. Tem aquele rapaz, eu não lembro o nome dele, aquele que vendia água e se tornou empreendedor, esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. O moreno, que chegou até a fazer alto, magro. Ele era vendedor de águas e chegou até a fazer uma propaganda de um banco. Ele é bem conhecido. Sim. Esqueci o nome dele. Também não tô lembrando. E eu assisti um podcast que ele falava assim... Eu sou fãzaça dele, né? Eu assisti um podcast que ele falava assim... as pessoas me perguntavam por que eu ficava tão feliz quando eu levava um não. É porque eu calculei. A cada 50 nãos que eu levava o meu primeiro sim. Então, o meu primeiro não, faltava 49 para o meu sim. Faltava Perfeito. 48 para o meu sim. E assim a gente foi evoluindo. Então, assim, me corrija se eu estiver errada. Evolução em vendas é prática. Técnica com prática. Técnica com prática de abordagem.
técnica com a prática de conhecer o teu público, de conhecer a dor. Ninguém nasce um vendedor. Venda se aprende. Sim, sem dúvidas, é treinável. É muito treinável. E falando um pouco sobre essa parte do meu desenvolvimento, quando eu comecei ali, eu fechava meus 19 contratos de BPC. E aí 19 meses. Por mês. E aí eu comecei a me perguntar, o que está faltando? Por que eu não consigo avançar? Por que eu estou na média de que todos os escritórios, a maioria que rodam BPC, está nessa média? Eu tenho que ser além, dá para ir além, dá para ir além. E aí eu comecei a criar processos de vendas, então eu comecei a documentar tudo que eu fazia. Mandei um script, funcionou? Documentava. Criei um script de quebra de objeções, colocava ele num documento específico só para começar a utilizar ele para quebrar objeções, isso funcionava, e depois ia modificando essa abordagem. Cara, não tinha chat GPT. Então, assim, talvez até existia, mas não conhecia. Então, era tudo da cabeça mesmo, ali, na raça, e sem nenhum curso de vendas para poder estudar, era na raça mesmo. E aí foi um crescimento, e aí eu fui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 106 contratos fechados em um único mês de BPC. Para você ter ideia, para chegar em 106 contratos, foram 2... Você sozinha? Sozinha no comercial, sem time, sem ninguém, sem nenhuma pessoa, eu, Maíra. E o escritório saiu de 2 pessoas para 11 pessoas. No operacional... Se vendeu, tem que entregar. Exato. Eu sozinha no comercial e no operacional, 5 pessoas para poder dar conta da demanda. Do que você vendia. Exato. E deixa eu te falar. Conhecendo essa história, claro que você foi estudando, você foi se aprimorando, você vem desenvolvendo o dom da oratória, montou tua empresa, foi galgando, foi evoluindo. Sim. Mas fala para mim, estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, fez diferença nesse crescimento? Eu falo, porque eu prego muito isso. Todos sabem aqui que eu tenho um ecossistema da saúde, eu tenho uma mentoria, você faz parte dela. Faz diferença nesse crescimento estar no ambiente, como o nosso, por exemplo, da mentoria? O que você acha que agrega mais ali? Sem dúvidas, valor. E você poder aprender com outras pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar. Então, por exemplo, às vezes eu fico olhando os advogados da minha cidade, eles andam todos juntos, assim, nada contra. Desculpa, pessoal. Mas, cara, a galera tá estagnada, sabe? Não conhece o digital, não sabe o que é, assim, tudo que você fala é novo. Então, tenho certeza que se eles entrassem em um ecossistema como o seu, nossa, avançaria muito tempo. Então, hoje é o que eu mais vejo advogado que tem 10, 15, 20, 30 anos me procurando para implementar o digital. Porque, por incrível que pareça, o faturamento deles não tem aumentado no offline. É porque, como você falou, não está no ambiente certo, não está com as pessoas e não estão abertos ao que vê. Eu digo muito, e estou batendo muito nessa tecla, que o direito da saúde é a oportunidade da década. Qualquer pessoa que tem uma área de previdenciário, é inadmissível você que é advogado previdenciarista, você não tem um escritório de direito da saúde. Por quê? O previdenciarista, ele anda com incapacidade o tempo todo. E ele faz uma venda. No máximo 2, se esse benefício for cortado, cancelado, suspenso por algum motivo. Mas, cara, ele está lidando com a incapacidade. E a pessoa ela vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Ou seja, o previdenciarista vende o benefício e o paciente me procura para o tratamento. E é uma coisa que você fala muito, eu quero falar disso aqui. Advogado e principalmente previdenciarista tem mania de querer vender para fora da sua base de clientes, quando, na verdade, ele pode fazer uma segunda, uma terceira e uma quarta venda dentro da mesma base. Exato, exato. O que eu fiz lá no escritório também para essa estratégia, falei, a gente está perdendo muito contrato. Todos os dias eu estou atendendo mães de autistas e a criança não tem um tratamento, não tem um medicamento. A gente precisa fazer alguma coisa, porque não tem como, no momento da venda, eu ouvir essa mãe, mesmo vendendo BPC, e falar assim, pega essa dor, guarda, eu não posso te ajudar, não posso resolver seu problema, eu só posso te ajudar em relação ao benefício. Não tem como. Eu tenho batido muito nisso, que instaurar a pasta de saúde não é abandonar o prévio, pelo contrário, é vender 2 vezes mais e não deixar o cliente sair do teu negócio, que é o mais importante, porque uma vez que ele saiu, meu amor, você está no risco dele sair de vez. Exato. Você falou de autista. Olha só, o que eu posso vender para um autista? Ele chega no escritório procurando BPC.
Aí ele tem os critérios. Beleza, vendi o BPC. Aí eu posso vender a terapia. Aí eu posso vender um canabidiol, ok? Aí vamos supor que ele não tem o requisito do BPC. Eu vou descartar esse cliente? Não, gente. Se ele não tem o requisito, provavelmente ele tem renda. Se ele tem renda, provavelmente ele vem de um trabalho CLT, que ele tem FGTS, Exato. ou até de um vínculo estatutário que não seja tão alto, porque senão não estaria procurando o BPC. No FGTS, eu posso vender a liberação do FGTS. E no estatutário, eu posso vender a redução de jornada com o lead, que a gente ia jogar fora. Exato. Você trabalha isso, você ensina isso. Eu sou sua mentorada. Estou perdendo o contrato à torta e à direita. O que eu faço? E agora, José? O que eu faço? Primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua base de clientes no momento? Eu não me preocupo em vender para o lead que vai chegar amanhã do tráfego. Eu me preocupo em te ajudar a vender para quem já está na sua base. Não tem cliente melhor para vender do que esse, quem está na sua base. Cheguei na primeira consultoria, já vai acompanhar os atendimentos? Não. Vou olhar o que você tem na base para a gente poder criar uma estratégia para trabalhar esses contatos. Então, o primeiro ponto é esse. Um cliente meu atua com um FGTS, saque do FGTS. E aí, eu cheguei no escrito, me contratou. Por acaso, ele é meu mentorado? Ele é fera, eu tenho uma admiração Um beijo, muito grande. meu amor, ele vai saber que é ele. Um sabe. beijo. Tenho uma admiração muito grande, pessoa maravilhosa, ele é a fera. equipe dele. E aí, eu cheguei e falei assim, olha só, na primeira consultoria, esses clientes da sua base, quantos clientes você tem hoje de FGTS? Falei com ele. Ele falou assim, uns 200, por aí, que você já conseguiu. Certo. Você só vendeu o FGTS? A ele. Só. Aí eu, meu coração doeu na hora. Eu falei assim, não, calma, a gente vai criar uma estratégia para trabalhar primeiro esse público, depois a gente se preocupa em vender outras ações para outros públicos, pessoal que vai chegar amanhã do tráfego. Maíra, combinado. Aí a gente criou um script durante a consultoria. Falei assim, olha só, quando a gente cria script de follow-up ou de quebra de objeções, a gente não sai mandando para todo mundo, a gente testa. Validou, implementou. Esse script aqui, a gente criou um script de voltar nesses contatos da base, falar que o escritório atua com outros produtos, então a gente voltou trazendo uma matéria, inclusive, se eu não me engano, da UOL, falando que o ranking na Justiça de São Paulo, os processos contra plano de saúde dominam um ranking no judiciário. E aí eu falei, a gente vai voltar com esse conteúdo e falando que o escritório atua nessa área do direito dos autistas no geral, o direito da saúde, e a gente vai colocar opções para o cliente marcar ali qual o problema que ele está enfrentando naquele momento, que ainda não teve solução. A gente mandou para 10. 8 fecharam. Não. Meu nível é alto, meu amor. Mas o ticket é alto, então ele fechou um contrato, se eu não me engano, 8.500 e o outro de 7. Então, a taxa de conversão dele foi para 20% no follow-up. Que é alto. Que é alta. Agora, explica para mim. Não, termina. Depois você explica. Só para você... Quando eu falo, gente, foca na base, foca no follow-up, sabe por quê? Quando eu trabalhava no escritório, 30% dos contratos que eu fechava era de follow-up. Agora, eu quero que você explique... Para aquele advogado iniciante que está ali, ó, eu quero que você olhe para a sua câmera e fale para o advogado iniciante. O que danado é script de venda e o que danado é follow-up? Porque a gente parece óbvio, mas 90% dos advogados simplesmente não sabem o que é isso. Então, explica. Olha só, follow-up, sabe aquele lead que você acredita que ele já está perdido? Ou às vezes você já O lead é o cliente que não fechou. Vamos voltar. Explica aí de novo. Tem que voltar no início. Vamos lá, o que é lead para você entender? L-E-A-D, lead. É aquele usuário. O que é o usuário das redes sociais? Que clicou no seu anúncio, chegou no WhatsApp e não converteu em venda. Então, ele é um lead. Ele não se tornou ainda um cliente. Ele é um usuário de uma determinada rede social. Ponto. Esse é o lead. Quando ele chega ali no seu WhatsApp, entra em contato com você, cai em algum canal seu de prospecção, e você começa a fazer o atendimento, você tem que ter... Eu não falo que script você tem que seguir à risca. O script são alguns textos assim pré-preparados, digamos, referências, onde você vai conduzir a venda. Você utiliza o script para conseguir conduzir uma venda. Ok? Tá ficando claro? Tá claríssimo. Ponto, esse é o script. Maíra, o que é o follow-up? O follow-up, você utiliza um script para poder retornar no cliente.
Lembrando que o script, ele não precisa ser em texto. O script, pelo amor de Deus, utiliza áudio. Você vai mandar para o cliente, manda em áudio. Porque quando você manda em texto, seu texto não tem emoção nenhuma. Quem coloca emoção é o cliente. A gente é assim. A gente lê e fala, essa pessoa está falando de um jeito mais frio ou de um jeito mais aquecido, enfim. Então, utiliza o áudio. O áudio você vai aproveitar ele para colocar a emoção de acordo com o caso daquele cliente. Então, se for um caso que gera revolta, indignação, você vai fazer o quê no follow-up? Você vai voltar indignado com o plano de saúde, indignado com o SUS, enfim. Esse é o follow-up, é o retorno no cliente. Então, você vai utilizar um script para retornar. O follow é retorno, ok? É seguir também. Então, seguir, perseguir o cliente. Obviamente, não é de uma forma invasiva, de uma maneira invasiva. Então, pronto. Lead, usuário, script, referência. E follow-up é você utilizar script para poder fazer esse retorno e resgatar o cliente. Sabe o que para mim é um script? Roteiro de viagem. Gosta de viajar? Gosta de viajar? Amo. Script é roteiro de viagem. Se tiver, vai facilitar a sua vida. Mas você não pode, de forma nenhuma, ficar preso a ele, porque senão você não aproveita a sua viagem. Perfeito. Então, exato. quando não eu vou dar um emoção. treinamento lá no escritório, que eu falo, o que é script? Cara, você já viajou? Já fez o roteiro? Já. O script é o seu roteiro. Você não está preso a ele, mas facilita. Você já tem ali qual o bom restaurante. Você tem ferramentas para executar ali de acordo com aquela vivência que você está. Exato. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, porque a pessoa entende, beleza, o roteiro realmente é bom, mas eu não preciso, não estou obrigada necessariamente a ser um robô e seguir aquilo que está ali. Por isso que eu falo, jamais siga um script à risca. Não adianta você ir lá no ChatGPT, cria um script para mim de medicamento X para o meu cliente X. Não adianta. Não vende. Então, todas as vezes que eu chego numa consultoria que eu olho, está seguindo o script à risca, eu falo, pelo amor de Deus, para. Copia e cola, igual um robô. Não dá. Eu fico, agora eu estou indignada. E sabe eu defendo muito que a venda indireta e a venda, mas com intencionalidade, e a venda sem ansiedade, eu percebo muito dos alunos que quando chegam na mentoria, isso muito provavelmente também é uma coisa que você deve verificar muito com seus alunos, que os alunos quando chegam, eles ficam ansiosos para vender. Uhum. Né? E aí eu adoro fazer analogia, eu faço uma segunda analogia. Sabe jogador de futebol que está cotado ali para ser o artilheiro da Copa? Aí o primeiro jogo não faz gol, o segundo jogo não faz gol. E ele vai ficando ansioso e vai errando coisas básicas. E aí, quando ele faz o primeiro gol, ele deslancha. Então, eu sempre falo isso nas minhas calls individuais. Cara, venda é um processo. Para você, advogado que está aí do outro lado, venda não é um ato. Venda é um processo. É um processo em que você faz perguntas inteligentes e abertas. Você conduz para quem você quer vender, o seu lead, dentro de um funil para que ele se torne seu cliente. E você vai aplicando gatilhos mentais. Então, você quer vender? Você precisa ouvir. Eu vejo advogado querendo vender e só fala. Aí não conhece o cliente, não conhece a dor do cliente. Como é que você vê isso? Olha, eu falo que quanto mais o cliente fala, para mim, melhor. Então, enxergue sempre como uma oportunidade o áudio do seu cliente. Sabe o que eu fazia? Quando eu recebi um áudio de 2, 3, 4, 5 minutos, colocava meu fone, pegava um caderninho, e aí, de cabeça baixa, assim, na minha mesa, colocava o áudio do cliente, não acelerava. Porque quando você acelera, você não sente a emoção dele. E eu ficava anotando. A mãe colocou aqui nesse ponto que a criança não conseguiu o tratamento pelo SUS. Aqui, essa voz ela é de cansada, essa voz aqui é de indignada, essa voz aqui é de revolta, porque ela não tem ajuda nenhuma, essa daqui é porque o pai não paga pensão. E aí eu ia anotando tudo. Ponto. Quando eu voltava, quando eu ia responder ela, eu trazia uma empatia e eu fazia como se fosse um resumo mais acolhedor. Tudo que ela me falou, onde ela colocou mais entonação e mais dor, eu trazia acolhimento. Então, quando eu falo sobre fechar 100 contratos por mês, ou 50, 60, 70, quanto mais você ouve e se atenta no que o cliente está falando com você, maior a sua chance de fechar aquele contrato. É maior a sua chance de se destacar em qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa. Porque o mundo hoje está carente de atenção. Perfeito. Né? As pessoas, às vezes, quando compram um produto que vai reclamar numa loja, se você não dá atenção, ela vai para um vai não sei o que, judicializa. Se você fala, cara, realmente,
Você tem razão, desculpa, errei. Dificilmente essa pessoa vai levar esse problema para frente, porque Perfeito. ela se sentiu ouvida, acolhida, escutada. E o que eu vejo, Mai, é que cada vez mais a gente quer mecanizar uma venda. E vender em larga escala não é mecanizar uma venda. Você pode, claro, ter ferramentas, scripts, roteiros e tudo aquilo que facilite. Mas você precisa ter ali acolhimento. Acolhimento. No meu livro, eu tenho um capítulo que você já leu, Com certeza. e que ele Foi fala primeiro. sobre acolhimento como modelo de negócio. E é isso. Uma vez eu fiz um cliente oculto, eu tinha uns alunos lá do Espírito Santo. Para quem não sabe, a Maíra de Colatina, Espírito Santo. Lá do Espírito Santo, só que eram de Vitória. Um sócio era de Vitória e o outro era de Vila Velha. E aí, não, porque eu acolho. Eu falei, será que acolhe? Será? Eu peguei o celular da secretária lá de casa, da funcionária, e eu falei assim, posso mandar uma mensagem aqui no direct para um aluno meu? E aí ela falou, pode. Eu falei, vou conversar com ele aqui e vou ficar com o seu celular. Ela falou, não, beleza. Peguei o celular e falei, olá, fulaninho, tudo bom? Meu nome é Samara, eu sou mãe de uma criança autista, não disse o nome de propósito, para saber se iam perguntar o nome, e eu estou precisando de um tratamento. A ação é assim. Eu passei 4 dias conversando. Eu só me revelei na call. Eu não me revelei. Não perguntaram o nome do meu filho. Não perguntaram. Cara, se você não quer saber o nome do meu filho, você não quer me ajudar. É o básico. Pergunta o nome, depois começa a falar. Não perguntaram se eu estava cansada. Não perguntaram qual era a dificuldade do meu filho, qual era a habilidade que ele ainda não tinha desenvolvido. Eu falei, não vai vender, nem que deu cacete, desculpa a expressão. Não vai vender, não vai vender. Não vende. Porque não acolheu, porque estava preocupado com a venda e automatizou. Eu acho que você deve pegar isso Caiu muito. na rotina. E é uma coisa que eu bato. Vez ou outra eu volto nas vendas lá do escritório e vejo meu colaborador. E eu chamo a atenção, olha, não é assim, você tem que... Cai na rotina, se não se atentar. E esse tem que ser o objetivo. Você tá vendo que tá caindo na rotina? Igual relacionamento. Relacionamento. Tá caindo na rotina. Peraí que eu tenho que modificar um negócio aqui e tal. Eu tenho que buscar melhorar, enfim. Porque isso cansa e desanima e desmotiva. Total. E todas as vezes eu percebi que eu tava caindo na rotina, tô fazendo a mesma coisa todos os dias, tá me cansando, atendendo as mesma demanda. Não. O que eu posso fazer para melhorar? Ia lá e gravava um vídeo, um material visual para esse público. Você gosta de mandar vídeo pro cliente? Nossa, não fala isso não. Meu coração até dispara. Nossa, minha estratégia preferida é o vídeo. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a gente tem vários tipos de clientes, de perfis de clientes. A gente tem um cliente que ele é mais seco, digamos, mais objetivo, responde sim, não, ok, tudo bem. É aquele que você tem que... fala, mulher, fala, homem. Vai extraindo, né? A gente tem aquele cliente mais acelerado, que é o cliente que ele quer saber como funciona o processo e valores. Ele não é tão focado em relacionamento, ele já quer pular toda a etapa da venda, já quer saber isso. A gente tem aquele cliente que conversa mesmo, que tem aquela troca. E a gente tem aquele cliente que é em cima do muro, que some, que aparece, que não vai. Eu fiz um vídeo sobre isso, é o famoso cliente mestre dos magos. Quando você manda a proposta, ele sumiu. Exato. Cadê o cliente? Exato, ele fica sumindo sempre, a tomada de decisão dele já é mais lenta. E ok, só que esse é o problema do script seguido à risca. Porque se você pega um script e você quer vender ele para todos esses perfis, não vai. Não vai. Pode funcionar para um só, um tipo de perfil. E ponto. Então, você está perdendo 3 aqui. E a gente tem esse cliente que é o que quer o relacionamento mais próximo. E a gente pode trabalhar alguns materiais visuais com ele. Um vídeo. O cliente perguntou onde fica localizado o escritório. Sabe qual vídeo que eu tinha lá? Pegava o celular. Presta o celular aí. Que a minha senha também. Pegava o celular de escritório e aí eu falava assim com a pessoa. Ei, fulano, assim, ó, no meu computador. Ei, fulano, tudo bem? Olha só, você acabou de perguntar onde fica localizado o nosso escritório.
Nosso escritório fica localizado no interior do Espírito Santo, mas a gente atende online em todo o Brasil, sem você precisar sair do conforto da sua casa. E eu só quero te dar um trabalho, que é de ir ao banco receber o benefício do seu filho. Te apresentar um pouquinho no nosso escritório, levantar, aquele lá é fulano. Quebra de objeção Tchau. tremenda. Aí você evita uma videochamada de 2 horas ou um atendimento presencial. Então, Cara, a gente tem estratégias para isso. E a gente faz o quê? Ficar na zona de conforto. sabe uma coisa que eu tenho verdadeiro pavor? Você já sabe, mas eu vou falar. Você quer me vender uma coisa, você não me ofereça uma call. Oi, tudo bem? Tá acontecendo. Quer fazer uma call? Cara, não, quero conhecer seu produto. Você pode falar dele para mim? Entendeu? Existem perfis, existem pessoas que só vão comprar com uma call. Mas existem pessoas que não têm tempo e não têm saco, para fazer uma call. Também não. Sabe? Então, assim, eu tive uma mentorada uma vez que ela tá no Master. Foi muito interessante que, assim, ela tava naquela ansiedade de fazer a primeira venda. E eu falando, calma, filho, segura a onda, calma aí e tal. Trabalha os gatilhos, leva pro funil. Ela não tá pronta para receber sua proposta, calma. E aí, o cliente foi evoluindo. E aí, quando chegou lá no finzinho, o cliente falou assim, como é que eu faço para lhe contratar? Ela falou, vamos marcar uma call? Maíra, eu falei assim, não, você não fez isso. Aí ela falou, e ela não tinha se tocado. E ela falou assim, acho que eu fiz merda. Aí eu falei, fez, mas vamos resolver, vamos revisitar essa cliente, vamos trazer algum elemento novo, pega uma decisão, vamos puxar e tal. E aí, de fato, a gente conversou mais uma semana com o cliente e fechou sem a bendita da call. Mas existem... Não, mas é porque eu só vendo com a call. Não, meu amor. Quem determina a venda é o cliente, não é você. É claro que a gente faz ali o rapport, a gente faz algumas técnicas, mas tem uma hora, a gente conduz o processo de venda, mas tem uma hora que a música é do cliente, a gente tem que dançar ali, se quiser vender. Perfeito. Eu já vi cliente falar assim, mas pela minha análise, isso é um objeto em um hot seat, pela minha análise não era urgente. Meu amor, a urgência não está em você, a urgência está no teu cliente, você não sabe o que ele está passando, você não sabe a agonia. Não, mas não era urgência. O que é urgência para você? Porque o que é urgência para você pode não ser urgência para mim. Exato. Né? Então, assim, eu tento treinar meus alunos a todo tempo para entender que venda também é time. É técnica, é condução, mas também é time. Você já teve algum mentorado que dizia assim, vamos para call? Sim. Inclusive, pego alguns que já estão habituados. E é difícil fazer eles enxergarem que o WhatsApp, conversar através do WhatsApp, fechar contrato através do WhatsApp, é 100% possível. Sem precisar trazer para essa reunião estratégica, digamos, essa call. Até porque, venhamos e convenhamos, quando você fez toda a abordagem, entendeu o caso para o cliente, você tem a solução para ele, você oferece uma call, pode gerar a sensação de preço e não de valor. E o ser humano detesta a ideia, isso a neurociência explica. Sim. E você lê muito sobre isso. Sim. O ser humano detesta a ideia de estar sendo convencido, tá tendo alguém tentando te vender algo. A gente repele isso. Quer um exemplo? Maíra, tem um vendedor de livros aí, você vai atender? Nada, estou fazendo um prazo. Estou eu e você num bar. Maíra, esse livro aqui aumentou minha venda em 30%. Você compra na Amazon ali do bar mesmo. Exato. Então, eu detesto quando a pessoa vai me levando para uma call assim. Também não sabe? gosto. Mas eu lhe interrompi. Diga lá, você estava falando, é porque eu fico danada com essa call. Eu também. Você estava falando lá que já tem alunos que já têm vício da call. Vício. E é o que eu falo, não oferece o cliente não te pedir, digamos. Ou você pode oferecer uma consultoria jurídica gratuita, que é onde você normalmente cobra, mas como o caso dele requer prioridade e é urgente, você está oferecendo uma consultoria jurídica ali para ele. Enfim, tem outras estratégias para a gente utilizar, mas não diretamente no primeiro contato, como você falou, tem urgência. Então, nunca vai entrar na minha cabeça um cliente que te procura direito à saúde, você faz todo atendimento, aí você oferece uma call para ele. Cara, amanhã, semana que vem, ele tá precisando. E outra coisa, se ele veio do digital, você vai perder. Você vai perder. Porque
perdeu o time da venda e só vai ficar aparecendo anúncio de outros advogados para ele. O que entregar a solução para ele de forma rápida e eficaz, ele vai fechar. Então, nunca, eu falo, não venda em call, assim, tenta vender no WhatsApp, vai ali, autoconfiança, lava o rosto, postura, tom de voz, oratória. Eu vejo que o pessoal se perde muito na hora de mandar um áudio. Então, não... Sabe o que é que eu treino? Eu estava ontem no escritório da Carol, que é minha aluna do Master, e ela abriu o escritório, eu fiz questão de ir lá, levei um champanhe e tal. Bacana. E aí estava com a cliente que estava para fechar e não fechar, ela já tinha feito quase tudo. A venda estava fácil, não fui eu que vendi, foi ela que vendeu. A venda estava fácil, era só arrematar. E aí a cliente mandou assim, sabe o que é, Carolina, doutora Carolina? Porque a gente chama de Carol, mas sabe o que é, doutora Carolina? Eu quero, mas eu vou ter que segurar até o meio do mês para fechar. Aí, Carol, amanhã eu mando uma mensagem. Eu falei, o quê? Não. Ela já aceitou os seus honorários, ela não questionou a forma de pagamento. Eu falei, não, você é indicação de fulaninho de tal tem passe livre aqui no meu escritório e a sua dor não pode esperar daqui a 15 dias. Eu vou te mandar ela já tinha um processo da pessoa, já tenho os seus dados aqui, estou te mandando procuração em contrato e amanhã a gente começa. Aí, Carol ficou meio assim, eu falei, manda o áudio. E a gente tomando um vinhozinho, né? Ela, manda o áudio. Aí ela foi gravar o áudio, Então, Maíra, tudo certo? Não tá tudo certo você com esse tom de voz. Desce um tom. Aí ela, tá, então vou botar meu celular no meio do avião e vou mandar de novo. Oi, fulaninha. E é pra falar sorrindo? É pra falar sorrindo. Oi, fulaninha, tudo bom? Como é que você tá? Ó, ela subiu na sala dela para pegar uma bolsa, quando desceu o contrato de 20K estava fechado. Perfeito. Eu falei, hoje eu não pago a conta. Você que paga. Mas esse tom de voz faz diferença, né, Maria? Total. Como eu falei, o cliente ele não está te vendendo no WhatsApp. Então, ele imagina você através da sua voz. Então, você passa autoconfiança, você passa segurança. Ele sente essa firmeza. Sim. E tem outro detalhe ainda que a gente precisa colocar aqui. Por exemplo, não é o Alan. Não é o Alan. É o Marinha Advocacia. Exatamente. Então, quando a gente não se atenta... Como o nosso vendedor está mandando esse áudio, o cliente simplesmente está tendo uma visão do escritório como um todo. Sim. Mesma coisa quando você entra numa loja. Você não fala assim, nossa, o atendimento desse vendedor é ruim, nossa, o atendimento dessa loja é péssimo. É horrível. E, o negócio do áudio que a gente... É um ponto bacana, e eu via muito isso no meu curso de oratória, né? Que é importante para qualquer pessoa. Saber falar é importante para qualquer pessoa. Se você tem essa deficiência, busque ajuda, procure um curso. Tem curso online, tem curso presencial, vá atrás disso, porque faz diferença. Quem domina venda e comunicação hoje em dia domina o mundo. Exato. Sinceramente. Mas uma coisa que eu vejo muito e que eu treino, eu tenho um setor de diligências lá no escritório, ou seja, uma pessoa que fica todo o tempo diligenciando, ligando para o fórum, para acelerar, e tenho também o setor comercial, que é a pessoa que fica ali o dia inteiro no telefone vendendo, ou seja, se comunicando nas duas situações. Perfeito. E aí, às vezes eu observava assim, Maiara, assim, a nossa ação não tem pausa, respira. Maiara, a nossa ação é assim, assim, assado, funciona dessa forma, você precisa agir com rapidez, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Aí você vai gatilho de medo, de urgência, e eu estou te mandando uma proposta. Porque o mesmo tom da voz que eu uso para te acalmar, eu também uso para te acelerar. Exato. Né? E como é saúde, a gente tem um momento inicial que é da abordagem, das perguntas abertas, onde a gente traz essa venda mais lenta, compreende, passa segurança, confiança para o cliente e, ao mesmo tempo, acolhimento. Quando a gente chega na solução, como que a gente entrega isso? Já, olha só, o seu caso requer urgência e prioridade. Então, olha como a gente já se impõe. A gente sai de uma venda que está ali, não tem como esperar, é urgente. E aí, às vezes, as pessoas fazem o quê? Acelera na abordagem e na não hora traciona na venda. de fechar o contrato, entrega algo lento, igual você falou. E
Isso demonstra que você não encontrou para o seu cliente ainda a melhor solução para o caso dele. Demonstra insegurança. Pra ele insegurança. Que passa a impressão. Que você não conhece o produto. Você Exato. não tem certeza da qualidade daquilo Eu que você tá gravei um vendendo. vídeo lá no Master que eu fechei um contrato em 3 minutos. Via WhatsApp, Direito da Saúde. E eu falei lá, eu gravei um videozinho, ó, galera, mostrando aqui que não precisa de call para fechar contrato. A galera ficou assim, como assim? Não é possível? É possível, tá aqui o vídeo, assiste o vídeo. Aí, não, mas o que você tinha nos áudios? Eu falei, olha, era uma ação de manutenção de plano. Ela tinha um filho com menos de 30 dias, que já estava chegando no final dos 30 dias, que é o prazo para colocar no plano. E ele adoeceu. Nossa. E eu falei, olha, a gente precisa andar rápido, porque se ele adoecer, o fato de você ter mandado os documentos não dá a cobertura. E trouxe um caso real de uma cliente minha, que o filho dela estava sem plano, teve um problema cardíaco, quase morreu. E a mãe também quase teve um treco, porque, enfim, estava o filho ali naquela situação. E eu falei, olha, a gente precisa correr para que isso não aconteça com você. Mãe, Perfeito. vamos fechar. E assim, eu não estava mentindo. Sim, Eu acho que ela até me segue nas redes sociais, um beijo. Eu não estava mentindo, ela precisava de uma solução jurídica rápida, eficiente. E eu, enquanto profissional, sabendo dos danos que podia acontecer, eu também não podia negligenciar isso. Agora, se eu falo, oi, mãe, pensa aí, depois você me retorna. Perfeito. E você falando um pouco sobre isso, é importante a gente frisar aqui um dos maiores erros que eu vejo dentro do direito da saúde em termos de contratação. Às vezes a gente contrata um vendedor, que ele tem uma experiência grande ali, só que você não ensina para ele o produto. Direito da saúde é foda. Desculpa, produto. coloca um pi aí. Mas assim, você tem que conhecer muito bem, porque o cliente ele te enche de perguntas. E as perguntas são os medos dele, né? Exato. São as perguntas. Eliminar, por exemplo. O que pode acontecer? E se for negada? Enfim, eu tenho que pagar você. Sabe, essas perguntas, assim... Enfim, dos riscos da ação. Porque toda pessoa, na hora de contratar um serviço, a gente pensa. O que a gente vai perder? O que a gente vai ganhar? Na maioria das vezes, a gente pensa... Isso daqui pesa mais o que a gente vai perder. Do que o que a gente pode ganhar, os benefícios. Sim. Pesa mais os prejuízos. E aí a gente contrata o vendedor e a gente não ensina o produto. A gente não ensina o que ele vai vender. E aí ele vai muito despreparado. E aí o pessoal delarga muito. Então, entrega o comercial e não delega. Sim, delegar é diferente de delargar. Delargar, exato. Então, tem esse problema que eu vejo hoje dentro do direito da saúde, em alguns escritórios, essa dificuldade em passar e em ensinar. Sabe, eu estava lendo um livro, na verdade, sobre vendas, não me recordo agora qual era o nome, e ele falava assim, que toda objeção é uma dor. O nosso cérebro é treinado para nos proteger e não entrar em situações que podem gerar algum risco, algumas situações que a gente pode perder, algumas situações desconfortáveis. O processo judicial, ele é uma incógnita para grande parte da população. Primeiro, os elementos básicos. Todo mundo acha que o processo demora, porque nossa justiça é lenta. Só que na saúde, não. Quando o cliente vem, ele vem com uma crença. Quando você junta crença limitante e objeção, você tem uma recusa primeira de venda e o seu cliente está com medo. Então, pare para pensar, a maioria das objeções que o cliente traz na hora da contratação são medos que ele possui. Exato. E aí você tem duas opções. Você pode descredibilizar o medo dele ou você pode acolher o medo dele. Seja no processo, seja até financeiro. Às vezes eu escuto muito, mas 15 mil reais numa ação de home care, 15 mil reais é muito dinheiro. Aí o que eu vejo o advogado fazendo? Não, mas o trabalho é muito grande. Não, 15 mil reais de fato é muito dinheiro. E eu tenho certeza que ele não é acessível à maior parte da população. Mas o tratamento do teu pai é 130 mil. E eu vou estar contigo durante todas as fases. Vai acontecer isso, você não vai precisar fazer isso. Eu vou no hospital, vou pegar teu prontuário. A gente pode parcelar. Eu entendo a sua objeção. Eu entendo que é um valor alto para o senhor, mas a gente pode flexibilizar de uma forma que você possa.
É muito mais difícil fazer isso e trazer o cliente do que dizer assim, não é caro não, você não sabe o trabalho que dá. Exato. Né? Então, eu não vejo os advogados acolhendo as objeções. Eles acham que a objeção vai travar a venda. Mas uma quebra de objeção bem feita, ela é efetiva uma venda. Concorda comigo ou não? 100%, 100%. Até porque, nesses casos de direito à saúde, o que eu vejo que acontece com muita frequência? Esqueci meu raciocínio. Eu estava falando da quebra da objeção, da venda. Esqueci meu raciocínio. Não tem problema, a gente puxa outro assunto. Mas você estava... Peraí. Era algo que eu ia linkar aí no meio do atendimento, que era muito importante. Do acolhimento, da Não, dor, do acolhimento, da objeção. Da dor, da objeção. Caraca, era algo muito... Ah, lembrei. 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 Ok. Como que eu puxo de volta? Não, pode seguir. Eu não vou cortar isso, não. Vamos seguindo. Perfeito. Uma coisa que eu vejo no direito da saúde até que desanima muitos vendedores e muitos advogados é achar sempre que o cliente não vai ter direito. Desculpa, não vai ter dinheiro para poder pagar. E eu vejo que eles... É uma objeção nossa, né? Objeção, exato. Então, a gente fala de objeção do cliente, igual você falou ali, que a gente acolhe, na maioria das vezes, fica com medo. Não, vai ser mais um cliente que eu vou fazer todo atendimento e ele vai embora. Vai ser mais Isso um cliente. É muito real. E eu digo que cliente... Gente, eu vou fazer uma analogia, mas pelo amor de Deus, com todo respeito. Sabe o cachorro quando sabe que você tem medo dele? Não, é sério, o cachorro sente quando você tem medo. Sim. Quando você está inseguro... Eu não estou comparando o cliente ao cachorro, pelo amor de Deus. Sim. Eu só estou falando da sensação. Quando você está inseguro, o teu cliente percebe. Total. O teu cliente percebe que você está inseguro. Então, você ter a clareza e acreditar no benefício que você vai dar ao teu cliente é essencial para você fechar a venda. Exato. E o que vocês podem implementar? Não sei se você vai estar de acordo, claro. Mas uma dica para controlar um pouco mais essa insegurança no momento da venda é sempre perguntar para aquela pessoa se o sustento, o orçamento do grupo familiar está comprometido por conta dos custos, dos gastos. E você pode implementar ali uma perguntinha que é: qual é a sua profissão? Você recebe alguma ajuda e tal? Pô, ali você fica... Aí quando fala sou servidor público, aí você... Não, aí eu vou fechar, Mas, uma das grandes dificuldades do advogado nessa geração, principalmente digital, é saber quanto cobro. Quanto que eu cobro? Eu acho que a pergunta é: quanto que eu cobro em ação tal? Precificação. Quanto que eu cobro em ação tal? Cara, depende. Quem é o teu cliente? Não adianta você cobrar 50 se o teu cliente recebe 1. Não adianta. Então, existem, na hora do acolhimento, na venda, existem perguntas que você pode fazer e ferramentas. É muito bacana você ter falado isso, porque a gente vai dar dica para um monte de advogado que está ali. E ferramentas que podem trazer. Por exemplo, meu filho é João, tem 3 anos e é autista. O João estuda? Em qual escola? Gente, um Google, você sabe a mensalidade da escola. Exato. Você consegue entender o estilo de vida do seu cliente fazendo essas perguntas. Exato. Sem contar que ajuda você a identificar novas possíveis vendas quando o cliente fala. Perfeito. Essa tua ideia, eu nunca fiz isso, mas se você me autorizar, vou passar a fazer. Com certeza. De escutar e anotar, você não só identifica as dores e os desejos, que são elementos essenciais para a venda, dor e desejo, como você também pode mapear novas ações e elementos de precificação. Perfeito, exato. Né? Boa ideia, vou aplicar. Era isso que eu fazia. Então, a mãe falava ali no áudio sobre várias questões, eu ia lá e passava para uma advogada parceira do escritório. Então, o que eu falava com ela? Olha, o nosso escritório, ele só faz benefícios do INSS. Mas em relação ao problema que você tem com isso, a gente pode te ajudar. Vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou analisar o direito do seu filho ao benefício. No final do atendimento, eu vou te encaminhar para a nossa advogada parceira te ajudar em relação ao tratamento. E aí, podemos seguir dessa forma? Podemos. Então, ela sabia que ela sairia dali muito bem acolhida, porque meu atendimento era de acolhimento, e que ela também teria uma solução para esse outro problema. E qual era a pergunta que eu sempre fazia antes de passar os honorários? Ô, senhora Flávia, me conta um pouco mais. Como que é o comportamento e a rotina do seu filho?
Se é aquele cliente que é seco, que é frio, só te responde de forma objetiva ali, ou o comportamento, ou a rotina dele, as limitações que enfrenta no dia a dia, você vai ver aquela pessoa falar 2, 3, 4, 5, 7 minutos, igual eu já recebi, de clientes que estavam no momento da venda ali, sim, não, ok, tudo bem, me mandando um textão. Teve até, foi a primeira aula que eu dei na mentoria do Geilson, ano passado, eu ainda estava no escritório. Eu separei 3 tipos de atendimento que eu fechei a venda de perfis distintos. Inclusive, apresentei um desse. Da cliente que estava toda hora me respondendo sim, não, tudo bem, sim, filho, 6 anos, estuda, creche. Certo. Tipo, só isso. E aí que eu fiz essa perguntinha, eu lembro que eu mostrei os alunos do Geilson, ela mandou um textão e ela fechou. E, inclusive, essa perguntinha, quem atua com autismo ou com público infantil, a gente sempre implementa ela antes de encaminhar a proposta de honorários. Então, é um momento de ter uma escutativa e é a melhor oportunidade de você acolher o cliente. E se ele entrar em contato com outro escritório, ele sabe que ele não vai receber o mesmo acolhimento que ele está recebendo do seu. Isso é essencial. Escuta, calma, entende a dor. Mãe, queria te agradecer. Passou 1 hora voando. Demais. Queria agradecer não só a sua presença aqui no podcast, você topou prontamente, mas agradecer o fato de você estar no nosso Mastermind, de você estar ensinando advogados ali a vender. É um diferencial. Eu, particularmente, desconheço outro Mastermind de saúde que tenha pessoas tão gabaritadas e cada um na sua especificidade, agregando ali ao grupo. Tenho uma honra danada de você ser uma das minhas faixas pretas. E, para quem não sabe, gente, faixa preta dentro do Mastermind, ele funciona como um monitor. Então, o aluno do Mastermind que tem uma dúvida de vendas, vai ter ali uma consultoria express da Maíra em tempo real, ajudando, agregando a crescer. E eu sempre cresço muito quando estou perto de você. Eu gosto de te ouvir, eu gosto da tua história, eu gosto da tua garra. A tua garra me inspira, a tua força me inspira. E eu tenho certeza que o mundo está muito mais aberto para você. O mundo é muito melhor com pessoas como você. São pessoas assim que eu quero caminhar perto. E vocês que estão aí do outro lado têm que andar perto de gente assim também. Tá? Então, muito obrigada por ter tirado um tempinho. A gente vai ter 3 dias de evento aí, vai acontecer muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que foi um papo muito agregador. E eu queria que você encerrasse dando um conselho para o advogado que quer atuar na saúde e que ainda não sabe vender e que ainda está achando que o escritório dele não é empresa. Perfeito. Olha só, você é advogado que está aí do outro lado, que acredita que não é possível escalar no direito da saúde, que não é possível vender dentro dessa área da advocacia. A Flávia tem inúmeros, incontáveis alunos, onde eu tenho contato de perto e eu vejo o quanto que cada um deles tem desenvolvido e tem conseguido crescer e tem conseguido, não falo só em faturamento, em termos financeiros, mas você também atuar dentro de uma área onde você encontra força, onde diariamente você se vê satisfeito naquilo que você está fazendo. Então, se você ainda está perdido, não encontrou o seu ecossistema, cara, no grupo do Mastermind da Flávia, da onde o pessoal tira tanto assunto, mas você entra lá, é conteúdo. Eu fico, meu Deus, se eu fosse advogado de direito da saúde, eu nem ia precisar, assim, participar de outro grupo, de outra mentoria, de outro, enfim, Mastermind. Acredito que nem exista no direito da saúde hoje um Mastermind tão completo como o da Flávia. E também ter a oportunidade de ser treinado por ela, porque ela é uma mulher sensacional, minha inspiração. Nossa, assim, hoje é a realização de um sonho. Algumas pessoas falam comigo, nossa, Mai, mas você cresceu tão rápido, né, em 1 ano. E, cara, eu olho e falo, realmente é muito rápido, muito esforço, muita garra. Aí, quando eu olho a Flávia Marinha aqui na minha frente, eu falo, realmente. Caramba! Então, uma pessoa que eu já vi no palco, sentada ali na plateia, observando. Gente, essa mulher fala tudo que tá na minha cabeça. Como que ela tem esses insights, assim? E ali eu nem imaginava a oportunidade de me conectar com ela um dia. Me conectei a uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar perto. No evento dela lá em Natal, não tinha nem como conversar com ela. Até a equipe dela não queria sair do lado dela, pra você ter ideia. A equipe que passa todo dia lá com ela, no evento queria ficar agarrada nela também. Então, se você tá de fora, vem pro ecossistema. Não é para vender isso daqui, é para te ajudar a sair de onde você tá. Então, se você quer aumentar, escalar, contratar, o Mastermind dela é completo para você.
E dá Tá para bem? aprender a vender. E dá para aprender a vender, e muito comigo, com a Flávia, com as pessoas que estão ali dentro, os alunos, os mentorados da Flávia, faixa preta, ixi, você tem muito para poder aprender. Se você não quer aprender, só se você não abrir o grupo todo dia, que tem vários insights. Mas se você quer aprender, vem para cá. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Foco, agora falando sobre vendas na saúde. Eu espero que todo o conteúdo que a gente... Esse bate-papo de altíssimo valor que a gente falou aqui, entre aí na sua cabecinha do outro lado, que sirva, que te incomode de alguma forma, porque quando incomoda é sinal que você vai dar o próximo passo, porque a gente precisa estar na nossa zona de desconforto. Já dizia Bernardinho, aos campeões, o desconforto. Perfeito. Então, encerramos aqui. Espero que tenha muitos insights aí. Vamos já para o próximo episódio do nosso podcast Saúde e Foco. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada a você.